Abre sua Bíblia lá em Efésios, deixa ela aberta aí. Nós vamos começar agora uma série de pregações que vai durar provavelmente um ano. Vai durar esse ano todo, se não invadir o próximo, porque nós vamos pregar sobre Efésios. Nós vamos do versículo 1 do primeiro capítulo até o último versículo do último capítulo. Então, queria convidar você a não perder o movie nesse tempo. Óbvio que não vai ser sempre eu pregando, e nem sempre será uma pregação somente. A gente vai ter outras dinâmicas também. Mas nós vamos trabalhar aqui na exposição das Escrituras. Para mim, primeiro, é um desafio fazer isso. Porque a carta de Efésios ela é rica demais. Ela é muito preciosa. Das cartas que Paulo escreveu, ela é aquela que traz o Evangelho da maneira mais sublime. Romanos, ele apresenta o Evangelho da maneira mais explicada, pura, que a gente consegue entender. Mas Efésios é toda a sublimidade. É como se fosse quase uma poesia de Paulo, uma poesia do próprio Deus, que inspirou Paulo a falar sobre a graça salvadora de Jesus Cristo, sobre o Evangelho, sobre as nossas vidas e como esse Evangelho se aplica às nossas vidas. Se aploca, não dá, se aplica. Mas é isso. Então nós vamos começar essa série de Efésios e convide as pessoas para elas não perderem também, quem não está aqui hoje. Nós estamos aqui em 39 pessoas, se eu contei direito. Glória a Deus. Está faltando muita gente ainda, né? Então vamos trazer o pessoal, vamos convidar, vamos estar junto, vamos caminhar junto. O Move acontece quando? Primeiro e terceiro sábado. Primeiro não tem como errar, gente. É muito simples. Primeiro e terceiro. Nós temos as programações dos ministérios. Hoje, por exemplo, cadê os adolescentes? Quem é adolescente aqui? Levanta a mão. Aê. Tem alguns que não sabem se são adolescentes, se são jovens ainda. Estão ali, na transição. Estiveram no Parque do Ibirapuera, aí, junto com a liderança. Tendo o tempo deles. Semana passada teve encontro de jovens. Quem estava no encontro de jovens? Glória a Deus. Juniores terão encontro já no próximo sábado. Tiveram também no final do mês passado. Aí já no mês passado tiveram 2 encontros. Eu vou me empolgando e a língua não acompanha. Eu já ia soltar um labastraias aqui. Já. Brincadeira. Mas é isso. Então não perca, tá bom? Não perca, porque nós vamos falar sobre Efésios. Entender o que Deus quer nos falar através de Efésios. E eu vinha dizendo, é difícil às vezes a gente pregar assim, porque eu não vou pregar temas. Porque às vezes a gente prega temas, como nós pregamos ano passado, por exemplo. Deixa eu pegar um tema que a gente pregou ano passado. Alguém lembra? Vamos ver. Que eu não tô, agora fugiu da memória, mas alguém lembra um tema? Ano passado. Coinonia, falando sobre a comunhão. Abriram o Instagram e estão olhando lá, as artes, brincadeira. Pregamos sobre comunhão. Nós tivemos outra pregação que foi sobre... Oi? O reino. Fizemos uma série sobre o reino. Um reino que não é deste mundo, um reino que é para este mundo. Então, assim, a gente prega com temas, mas agora a gente vai direto para a Bíblia e vamos extrair da Bíblia o que ela quer falar conosco. Então, peço paciência de vocês. Eu vou falar aqui por 2 horas, mais ou menos. Estou brincando. Brincadeira, gente. Oi? Se você faz teologia, aí vale como hora complementar. Mas se não fizer, o Estevão já vai ganhar as horas dele, o Lucas também. Faça teologia. Quantos aqui já terminaram a faculdade? Deixa eu ver, só para eu ter uma ideia. Já terminaram, já estão formados. O Vini terminou mais rápido que os outros e o Renan mais devagar, pelo que eu sei. É uma brincadeira com eles aqui. Mas enfim. Quem está na faculdade? Está cursando a faculdade. Glória a Deus. Quem começou agora a faculdade? Agora o Pedro. A Aninha começou agora? Tá bom. A Camila está trancada. Você está na faculdade de novo? Eu fiquei até com medo que ele estivesse realmente estudando ainda. Então, amém. Depois que você terminar a sua faculdade, ou antes, se você não começou ainda, considere a opção de fazer teologia. É importante para os tempos que nós viveremos daqui para frente. Não só aqui, falando da nossa realidade como um todo. Se você aspira o ministério, e Paulo fala que obra excelente é o episcopado, ele fala que é o cuidado do povo de Deus, você não pode fazer isso sem se preparar. Então, se Deus já tem colocado isso no seu coração, eu não sei nem porque eu estou falando isso, não está nada a ver com o script, mas curso de teologia, temos aqui a faculdade teológica Batista Morachá, que é bênção. Eu estou cursando de novo teologia, olha que maravilha. Eu não sou mais, consegui eliminar as minhas matérias, graças a Deus. Mas estou aqui para concluir o bacharel em teologia. Então nós precisamos nos preparar para aquilo que Deus vai fazer conosco. Amém?
Bom, agora vamos ao que interessa. Efésios, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler hoje o versículo 1 e o versículo 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós oramos aqui em nome de Jesus, pedindo que o Teu Santo Espírito venha falar conosco através da Tua palavra. Nós queremos aqui, ó Pai, nessa noite, ouvir da Tua voz, da Tua direção, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus, nos abençoa, que a Tua palavra, ó Pai, venha nos libertar, nos curar, nos sarar, ó Pai, de toda chaga, toda doença, e nos levar a viver uma vida de santidade para Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Como eu disse, então, a carta de Éfeso, ela é conhecida pelos estudiosos da Bíblia como a carta do Evangelho Sublime. E aqui reside uma coisa muito interessante. Qual que é a importância para a gente de saber isso? Você, ao ler Efésios, você precisa sair daqui apaixonado por Jesus, apaixonado por Deus, apaixonado pelas Escrituras. Quando nós lemos a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e com ele, né? É engraçado que a Bíblia é um dos poucos livros que nós podemos ler com o autor do nosso lado. Você pode até experimentar isso com algum autor de algum livro, aí, sentar numa sessão de leitura, o cara ali explicando o livro. Mas a Bíblia é certeza. O Espírito Santo está conosco. E a minha oração quando nós estamos aqui estudando Efésios é para que nós saiamos daqui, depois desse 1 ano estudando essa carta, apaixonados por Jesus, amando a Deus verdadeiramente, sendo transformados pela palavra dele. Um grande teólogo, pregador, pastor, Lloyd Jones, define a carta como a expressão mais sublime do Evangelho de Deus. Você vê a riqueza. Ela é uma carta simples, curta, 6 capítulos, mas muito preciosa. Não é porque ela é curta que ela não tem riqueza nela. Ela pode ser uma síntese também do Evangelho, porque aqui o que Paulo escreve em 12 capítulos em Romanos, ele sintetiza em 3, mas não é por isso que ela tem menos valor ou menos importância. Os 2 primeiros versículos, eles fazem uma introdução. Nós lemos aí. Quem que eles introduzem? Vamos ver se vocês conseguem. Paulo, o autor. Quem mais que está aí nesses 2 versículos? A igreja de Éfeso, os destinatários. E o que mais? Quem mais está aí? Jesus. Quem mais? Deus. E ele faz uma introdução já da mensagem da carta. Paulo, quando ele escrevia as cartas, no primeiro trecho você vai pegar sempre assim, Paulo, apóstolo de Cristo. Paulo, servo do Senhor. Paulo e Timóteo, a igreja, e falando. Paulo, ele se identifica. A igreja de Éfeso conhecia bem Paulo. Paulo fundou a igreja de Éfeso durante a sua, que nós chamamos de terceira viagem missionária. Ele volta de Corinto, ficou lá 1 ano e meio, o relato está lá em Atos 18, só confirmei isso, Atos 18. Ele passa por Éfeso, faz uma série de preleções ali, de pregações, de exposições das Escrituras na sinagoga. Os judeus falam, fica com a gente. Ele fala, não, uma outra oportunidade eu volto. E vai embora. E aí, depois disso, ele volta, passa por Jerusalém, e aí volta para Éfeso. Apolo havia passado por ali, um detalhe, antes de sair de Éfeso, ele deixou ali Priscila e Áquila, que eram 2 discípulos de Jesus, eles ficaram ali. Apolo chega em Éfeso enquanto Paulo não está. Estão acompanhando aqui? Então, do que eu estou falando? Terceira viagem missionária, Paulo fundando a igreja de Éfeso, tá bom? Apolo chega lá, começa a anunciar com ousadia a palavra de Deus. Tem alguma coisa chiando, alguma coisa do som, né? O Vitor foi lá. Agora eu me perdi. Terceira viagem. Apolo chegou em Éfeso, começa a anunciar, Priscila e Áquila falam com ele, trazem ele para perto, só que a igreja ainda não havia sido fundada. Paulo então vai até lá e inicia a igreja. Depois que Apolo já havia saído, Apolo havia ido para Corinto. Por que é importante saber de tudo isso? Para nós entendermos que aquela igreja sabia quem era Paulo. Talvez uma apresentação, você pode pensar que fosse desnecessária. Mas nessa apresentação, uma coisa tão simples, há verdades importantes para nós. Paulo, ele se apresenta como um apóstolo, vamos ler lá versículo 1, apóstolo de quem? De Jesus Cristo. Paulo, ele era apóstolo. O que significa ser apóstolo? E eu vou te dizer já de cara
que os apóstolos que existem nomeados no nosso dia, há um problema com a definição. Não que o ministério apostólico não exista, o ministério apostólico ele existe, mas o título de apóstolo, ele só era conferido para as pessoas que viram Jesus ressurreto e que andaram com Jesus. Tanto que depois da era apostólica nós temos a era dos pais da igreja e nem eles, que foram os discípulos dos apóstolos, tiveram ousadia de serem chamados ou considerar o título de apóstolo para eles mesmos. Então havia muito claro, e nós precisamos entender que nos nossos dias isso precisa estar claro. Apóstolo de verdade é aquele que viu a Jesus pessoalmente depois de ressurreto. Quando Paulo viu Jesus? Só a Mariana está respondendo, só ela vai ganhar a prêmio aqui. Estou brincando. No caminho para Damasco. Abre a sua Bíblia em Atos 9. Atos 9. Versículo 9, qual versículo? 3? Isso, versículo 3. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: o quê? Eu sou Jesus. O próprio Jesus foi até Paulo. E aqui não foi uma visão espiritual, foi algo que aconteceu. Não é uma metáfora da Bíblia, não. Algo aconteceu naquele dia. Tem gente que vai falar que Paulo caiu do cavalo, mas a Bíblia não fala que Paulo estava no cavalo. Paulo está indo para Damasco e uma luz, um resplendor aparece. Ele ouve a voz de Jesus. Então Jesus o chama para o apostolado. Então por isso que Paulo fala, Paulo, apóstolo de Cristo. Outro motivo porque Paulo coloca isso. Paulo não está colocando o seu apostolado como algo que ele queria. E aí a gente fazendo uma relação de novo com os nossos dias, né? Muita gente quer muita coisa. Quer muito título, quer ser reconhecido. Paulo não fazia isso. Ele é apóstolo por causa de Cristo. Ele não é apóstolo por causa dele, por causa dos méritos dele, das conquistas dele. Muito pelo contrário. Lá em Filipenses, Paulo vai falar que ele considera isso tudo como esterco, perto do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo também, ele vai falar, se não me engano, a Coríntios, ele fala que o evangelho que ele ouviu do próprio Jesus Cristo. Paulo esteve 13 anos aproximadamente, os estudos, né? A gente estima. Depois que acontece essa ocasião em Damasco, ele prega, ele volta, vai para Jerusalém, conhece os discípulos, depois ele vai para Antioquia. Nesse período, os estudiosos estimam que ele ficou praticamente 13 anos lá, aprendendo o evangelho com quem? Segundo ele, com o próprio Jesus. Não que ele não estivesse envolvido na igreja, mas ele faz essa defesa. Então Paulo se apresenta como como apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de quem? Não era pela vontade dele. Porque ele mesmo fala, eu era perseguidor da igreja. Eu aspirava, a Bíblia fala que Paulo aspirava a desejo de morte, ele queria que os cristãos morressem. E aí se nós continuássemos lendo aqui no capítulo 9 de Atos, vai falar que Jesus fala o seguinte para ele, para Ananias, quando vai orar por ele para ele recuperar a visão. Vou mostrar para esse caba, a versão de hoje no Nordeste, o que ele precisa sofrer por minha causa. Que Ananias fala, não, como eu vou orar por esse Saulo? Ele veio aqui, ele está se fingindo, ele quer matar os cristãos, ele quer prender. Jesus fala, não, eu escolhi Paulo. E assim Deus nos escolheu também para uma geração, para um tempo, para um momento. Não para apóstolos, porque os apóstolos ficaram lá. Os apóstolos terminaram com a morte de João, lá em torno do ano 90 depois de Cristo. Mas Deus continuou chamando e elegendo homens para prosseguirem no caminho do Evangelho. Então eu e você, nós temos uma identidade em Jesus. Paulo ele está afirmando aqui para a igreja de Éfeso que o conhecia tão bem, mas ele está afirmando a identidade que ele sabe quem ele é em Deus, ele sabe qual é o ministério dele. Você sabe quem você é em Deus? Você tem consciência de para que Deus te chamou? Você tem consciência dessa maravilhosa graça que te alcançou? Nós precisamos ter isso. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, volta lá para Efésios. Então, este é o autor da carta, é Paulo.
Isso nos leva, sabendo quem é o autor, a olhar para essa carta com humildade e com reverência, porque é palavra de Deus. Todos os livros do Novo Testamento, eles foram escritos ou tiveram a validação de um apóstolo. Marcos não foi apóstolo, mas diz a tradição que ele escreveu o Evangelho de Pedro, basicamente. Pedro fez a narração para ele. Hebreus nós não temos o autor, mas o seu conteúdo é aceito como se fosse de Paulo. Tamanha é a sua similaridade. Isso, obrigado. Ainda bem que vocês são melhores do que eu. E coerência com as Escrituras. Em Hebreus é citado praticamente, vamos colocar uma estimativa de Tiago, tá? Não levantei esse número, mas uns 30% a 40% do livro de Levítico. Você tem referências ali, além de Salmos e outros livros da Bíblia. Então, nós precisamos olhar para a Bíblia como um todo, como um livro inspirado por Deus. Toda vez que nós lemos a Bíblia, não só a carta aos Efésios, mas toda a Bíblia, ela é palavra de Deus. Ela é autoridade. Aqui não estão conselhos, aqui estão ordenanças. Aqui não estão palavras de homens, está a palavra de Deus. Então nós precisamos entender que Paulo, o apóstolo, escreveu um homem inspirado por Deus. Isso é palavra. As pessoas vão dizer, a teologia liberal vai falar para você, não, isso aqui, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém. Ela se torna a palavra de Deus quando ela é pregada, mas o livro em si, não, esse livro aqui, é a palavra de Deus. Ele é a escritura divina. Deus preservou a sua palavra pelos séculos para que nós tivéssemos acesso a ela. Então você pode confiar nessa palavra também. Além de reverência, além de humildade, nós podemos confiar que o que Deus fala através da sua palavra vai se cumprir nas nossas vidas. O que Deus fala, vou repetir, o que Deus fala através da palavra vai se cumprir em nossas vidas. É palavra dele. E a Bíblia fala que a palavra dele não volta para ele vazia, antes ela cumpre o desígnio para o qual foi enviado. Então nós estamos aqui estudando Efésios e temos que olhar para esse texto e entender que isso é realidade em nós, que isso precisa ser real em nós. Então esse é o autor, Paulo. Versículo 1 ainda, a segunda parte. Para quem ele escreve? Aos santos que estão em Éfeso e fiel em Cristo Jesus. Aqui nós vamos fazer 2 agrupamentos. Primeiro nós vamos analisar os adjetivos. Quais são os adjetivos que estão aí? Vamos lá, português. Santos e fiéis. Paulo está falando que aquelas pessoas são santas. O Espírito Santo, através de Paulo, está dizendo que aquela igreja é composta do quê? Santos. Santos não são os pastores, somente, aquele que exerce ministério. Santos não são quem trabalha na igreja. Santos são todos aqueles que foram chamados por Jesus Cristo para andar com Ele. Você é o que então? A Bíblia fala que você é santo. Ele te santifica. Santos, aqui está falando de um corpo de pessoas unidas que foram salvas e redimidas pelo sangue do Cordeiro. É a obra de Jesus. Paulo, ao escrever aos santos, ele está escrevendo a pessoas que foram chamadas por Jesus Cristo. Eu e você fomos chamados por Jesus Cristo. Quem eram os santos do Antigo Testamento? Quem era o povo santo? Vou melhorar a pergunta. Israel. Só a Mariana responde. Vocês estão? Gente, quem está acordado dá um glória, só para ver. Vamos deixar mais pentecostal esse culto aqui. Dá uns aleluia aí. Então, quem era o povo santo no Antigo Testamento? Errado. É a igreja. Sabe por quê? Porque Israel e a igreja são um só. É que esse mistério só vai ser revelado, e Paulo fala isso aqui na frente, nos outros próximos capítulos de Efésios, que de ambos os povos ele fez um só. Então lá em Gênesis, quando Adão não reconhece Jesus, reconhece em Deus, né, o provedor, ali já havia a fundação da igreja. Só que o processo de Deus é um processo de revelação. Então Deus vai se revela a Adão, ele criou Adão e Eva, se revela depois a Abraão, a Noé anteriormente. Deus vai se revelando ao homem e revelando o seu plano de redenção para separar um povo santo. Israel foi assim, eu fiz a brincadeira, lógico que Israel no Antigo Testamento é o povo separado por Deus. Mas por que Deus escolheu Israel? Por que Deus escolheu Israel?
Sabe por quê? Porque ele quis. Não, exatamente, não tem motivo. O povo não existia. Ele cria um povo para carregar o seu nome. Ele escolhe Abraão, que sai lá com seu pai, Terã, desde Ur dos Caldeus, no meio do caminho. É engraçado quando você lê lá em Gênesis, que a gente sempre fala, né? Abraão saiu de Ur dos Caldeus. O pai de Abraão já havia saído de Ur dos Caldeus. Ele já estava a caminho de Canaã, só que ele parou. Por algum motivo, a Bíblia não fala, ele parou. E aí Deus aparece a Abraão, depois que o pai dele morreu, e fala, vai para a terra que eu vou te mostrar. Porque eu farei de você uma grande nação. E aí depois, mais para frente, fala, em ti serão benditas todas as famílias. Morachá. Palavra de identidade, palavra de chamamento, promessa de Deus, que se cumpre em nós. E em Abraão, então, nós temos a história do povo de Israel. Ele foi o povo santo, escolhido, separado, para que Deus trouxesse aquele que abriria o caminho a todos. Jesus Cristo. Não havia nada em Abraão de especial. Mas, se você ler a Bíblia, você vai ver que ele vem da geração de Sem, filho de Noé. Um dos filhos que não foi aquele que propagou a vergonha de Noé quando ele ficou bêbado. Mas não quer dizer que Deus escolheu Abraão por conta disso. Ele escolheu porque Ele escolhe. Da mesma maneira que Ele não te escolheu porque você é bonito, porque você é grande, porque você é poderoso, porque você é forte, porque você pode alguma coisa. Mas Ele te escolheu porque Ele quis. Isso tem que gerar em nós dois sentimentos. Humilhação, porque não tem nada que eu vou fazer que faça Deus me escolher. E gratidão, porque não havia nada realmente. Quando eu olho para a minha vida, não havia nada em mim que me fizesse com que Jesus me amasse. Não havia nada no meu coração que agradasse a Deus, mas Ele me escolheu. Então o povo santo é um povo que é escolhido por Jesus. E a Bíblia fala santos e fiéis, lá em Efésios. Então são dois adjetivos que qualificam o povo. Não tem como você ser santo e não ser fiel. Porque se você foi chamado por Jesus, você ama a Deus. Se você for chamado por Jesus, se você foi alcançado por essa graça, por mais que você venha a cair, o Senhor vai te levantar. Não quer dizer que você vai ser fiel por sua força. Porque senão a gente peca, a gente erra, mas Deus te faz fiel. E eu gosto muito de citar o texto de Judas, que fala que aquele que é fiel para nos manter firmes até a sua volta. Ele que faz, é Ele que nos mantém fiéis a Ele. Então a nossa fidelidade ela é tanto ativa quanto passiva. No sentido de que nós precisamos nos comprometer com a fidelidade a Deus, mas Ele vai, através do seu Espírito Santo, através dos meios da graça, que é a oração, a Bíblia, a comunhão com os irmãos, nos tornando fiéis a Ele. Por isso que você não pode deixar de vir à igreja. Muita gente hoje em dia fala, não, vou cultuar Deus em casa, Deus está ouvindo. Eu sirvo Deus no meu lar. Errado. Como eu citei aqui uma frase que eu vi num podcast, adoração no nosso quarto, nossa dedicação, nossa devoção a Deus, ela garante que a nossa adoração na igreja é genuína, que ela é verdadeira, que eu estou falando de um Deus que eu conheço. Mas a nossa adoração comunitária na igreja garante que a nossa adoração ela é verdadeira no sentido de que nós sabemos o Deus que nós adoramos. Porque é no corpo de Cristo que se revela a Deus. A palavra vai falar também aqui em Efésios mais para frente, vocês são casa de Deus, edifício de Deus. Não fala você é. A igreja não sou nem eu não sou a igreja. Você sozinho na igreja, nós somos a igreja. Então nós precisamos estar juntos, lado a lado, para que nós permaneçamos, pela graça de Deus, santos E aqui nós temos dois advérbios também, de locação, um advérbio locativo. Qual que é? Vocês conseguem identificar aí? Agora... Oi? Aí são os locais, né? Mas o em aí está indicando localidade. Então, primeiro, todo cristão, e aqui eu vou pegar o segundo que vem na ordem da quarta, mas seguindo o raciocínio dos santos, todo cristão está em quem? Em Cristo. A nossa vida está oculta, também citando mais, eu estou dando todos os spoilers de Éfeso, né? Aqui, como eu disse, é uma introdução. Paulo já está apresentando qual que vai ser a mensagem para aquela igreja. E eu esqueci o que ia falar. Nós estamos em Cristo, assentados nas regiões celestiais, Paulo vai falar mais à frente. Nós estamos em Jesus. O estar em Cristo aparece diversas vezes nessa carta. Porque Paulo quer nos lembrar que nós estamos unidos com Cristo na sua morte, na sua ressurreição e na sua exaltação. Assim como os crentes de Éfeso precisavam lembrar que eles foram incluídos na morte, eles morreram para o pecado. Eles foram incluídos na ressurreição, porque não viviam mais agora para si mesmos. Eles também tinham uma esperança de um futuro, que é a volta de Jesus Cristo. Então, todo cristão está em quem? Em Cristo, em Jesus.
Vocês não estão entendendo. Eu estou muito ruim na minha expressão aqui. Você está onde, irmão? Você está em quem? Você está onde? Você está em Jesus. A nossa vida está oculta em Cristo. Quando Deus olha para nós, sabe quem Ele vê? Jesus. Ele está sendo formado. Lógico que é uma transformação, né? Deus me livre de falar aí por aí que eu sou Jesus, eu sou igual a Jesus. Não, eu não sou igual. Estou sendo transformado à imagem e semelhança dele. Há uma grande diferença entre eu e Jesus. Mas quando Deus olha para mim, Ele vê o sangue de Cristo me redimindo de todo pecado. Estar em Cristo significa que Ele nos redimiu, que Ele nos santificou, que Ele nos separou para Ele. Só por isso nós somos Israel de Deus, como a palavra de Deus diz lá o próprio apóstolo diz em Gálatas. Nós somos o novo Israel de Deus. Ele nos trouxe para o seu propósito, Ele nos trouxe para a sua aliança. Ele fez conosco uma aliança no sangue de Cristo Jesus. O seu corpo lá na cruz nos garante acesso a Deus. A morte vicária de Jesus Cristo nos substituiu e nos incluiu. Nos substituiu no sentido de que eu merecia estar morrendo pelos meus pecados, mas Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Mas também quer dizer que eu morri juntamente com Ele. Porque o próprio Jesus fala que eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. A semelhança do que Moisés fez com a cobra no deserto, levantou, e todo aquele que olhava para a cobra era curado. Quando nós voltamos os nossos olhos para Jesus, nós somos curados do pecado, somos libertos daquilo que vai nos matar. Esse texto em Êxodo é poderosíssimo. O povo pecou, Deus enviou cobras, e eles eram picados e morriam. E aí Deus manda, fala, vai lá Moisés, levanta um estandarte com uma cobra nele. E todo aquele que olhar para aquilo será curado. Isso é uma tipificação de Jesus. É um Deus já desde o primórdio se revelando e revelando o propósito dele. E Jesus faz essa referência. Ele fala dele mesmo no Antigo Testamento. Nós podemos olhar para ele e encontrar nele salvação. Nós podemos olhar para ele e encontrar esperança. E a esperança na Bíblia não é a esperança de pode ser que dê certo. Não, a esperança na Bíblia é uma certeza. Porque ela é fundada na palavra de Deus. A palavra esperança no grego, ela quer dizer não esperança de pode ser que aconteça, mas acontecerá. O mesmo Jesus que nós vimos subir, que os apóstolos falaram, que a Bíblia relata, Ele voltará para nos buscar. Nós temos que manter os nossos olhos fixos nisso, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhando para Cristo, focados nele. Essa é a beleza desse texto. Além disso, nós estamos além de em Cristo. O que a Bíblia fala para aqueles cristãos? Eles estão aonde? Em Éfeso. Então, do mesmo jeito que nós estamos em Cristo, nas regiões celestiais, e aí eu vou fazer um paralelo com a ministração do ano passado, nós estamos também aqui nessa terra. Nós não fomos tirados do mundo. Jesus, quando orou por nós, Ele falou, eu peço que os guarde do mal. Mas não orou para que nos tirasse do mundo. Eles estão do mundo, mas não são do mundo, disse Jesus. Então, existe um papel nosso aqui, porque o santo, se não for para estar na terra, ele vai estar no céu. Vai fazer o quê? Se nós não vivermos na nossa realidade, nós vamos fazer o quê? Se nós não aplicarmos essa santidade na nossa realidade, de que ela vale? Saber que eu fui salvo? Só isso? Não. Aqui, Paulo está apresentando, como diz John Stott, sobre esse livro, que nós precisamos entender que nós estamos em dois reinos. No sentido de nós estamos no reino de Deus, em Jesus Cristo. Mas estamos aqui nesse mundo também. E aí nós não podemos incorrer em dois erros também. Primeiro, sabendo que nós somos do reino de Deus, nos afastarmos completamente do mundo, nos isolarmos, como muitos cristãos já fizeram durante a história, foram para mosteiros. Óbvio que Deus também chama pessoas para o apartamento se apartar, né? Não apartamento onde você mora, para se apartar do mundo. Mas esse apartamento, nossa, eu vou usar outra palavra que apartamento. Esse se apartar do mundo é no sentido de não se contaminar com ele. Então, como diz Jesus, lá em Mateus 5, nós somos sal da terra. E se o sal perder o seu gosto, para que serve? Se não ser lançado fora ou ser pisado pelos homens. O sal, ele só serve se ele trouxer sabor. Mas para trazer sabor, ele precisa permanecer sendo sal. O sal puro conserva, dá sabor. E aí eu não vou pregar o que eu já preguei lá no outro movie, ano passado. Infelizmente a gente não tem gravado, mas a partir de agora os movies estão sendo gravados e a gente vai daqui a pouco começar a postar. Mas nós precisamos, com a santidade,
nos mantermos puros para Deus. Então, essa característica nossa como filhos de Deus, chamados por Ele, é para nós sermos sal, mas também luz. E a Bíblia, Jesus, quando fala sobre a luz, ele fala: o que adianta você ter uma luz, uma lamparina, e colocar ela debaixo da cama, escondida? Você já fez isso? Não faça isso com uma vela, obviamente, mas você já tentou? Lá em casa, o quarto da Letícia, a cama dela é um pouco mais alta, tinha um escorregador antes, não tem mais. Mas a nossa ideia no começo era pegar aquela cama mais alta, colocar os brinquedos dela embaixo e colocar luzes ali para ela poder brincar, né? Fazer a casinha dela, tal, brincar. A luz ali embaixo, ela vai iluminar o quê? O quarto todo? Não. Aquela parte que está embaixo da cama. Da mesma maneira, nós cristãos, Jesus está falando que nós não fomos chamados para estar só separados, escondidos. O mundo é mau e nós precisamos nos afastar do mundo. Não, Deus quer que nós resplandecemos a sua luz nesse mundo. Que nós resplandeçamos a luz dele. E aí a Bíblia fala, Jesus falando, e assim, para que eles vejam as suas boas obras e deem glórias ao Deus que está nos céus. Então, nós estamos nessa dualidade, estando no mundo não sendo dele, mas sendo agente de transformação. Então a santidade, ela não é só aquilo que eu não devo fazer, ela é também aquilo que eu preciso fazer. A Bíblia diz diversas coisas que nós precisamos fazer: pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, assistir os necessitados. Assistir também não de ficar assistindo, mas de dar assistência. Isso faz parte de ser sal e luz. Nós precisamos, como igreja, nós precisamos, como filhos de Deus, entender que Ele quer nos levantar na nossa geração. Amém? E versículo 2, qual que é o versículo 2? Vamos ler juntos? A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui, continuando o tema da carta. A carta é sobre a graça de Deus. O que é graça? Favor merecido. O que é graça segundo a Bíblia? É spoiler. Está aqui em Efésios também. Mas guarda aí, eu vou explicar isso mais para frente, no decorrer da nossa leitura. Mas é importante que Paulo está falando aqui. Isso que aconteceu com vocês serem santos, vocês serem fiéis, isso é graça de Deus, é Deus vindo te buscar. É sim, favor é merecido, mas isso é um resumo daquilo que é Jesus morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus escolhendo nós quando nós éramos seus inimigos. Escolhendo a nós quando nós éramos seus inimigos, quando nós estávamos em inimizade com Deus. O homem sem Deus, ele é inimigo. Lembro de um amigo meu que, na adolescência, a gente levou ele para a igreja algumas vezes, né? São dois irmãos. E a gente levava eles para a igreja, tal, tentando evangelizar, né? Adolescente. E aí um dia ele chegou para mim e falou assim: eu não vou mais na igreja evangélica. Ele estava indo, né? Não, meu pai é católico, ele falou que eu tenho que permanecer aqui. E nós somos todos irmãos já em Jesus. Só que ele não falou em Jesus. Aqui foi o acréscimo da minha memória, que eu já ia dar a introdução. Ele falou: nós somos todos irmãos. Quem não nasceu de novo não é irmão. É criatura de Deus, não é filho. E Jesus, quando ele olha para os fariseus, ele fala o seguinte: vocês têm por pai o diabo. O pai da mentira é o diabo, falando ali. Se você não nasceu de novo, você não é filho. Se você não foi alcançado pela graça, você é só criatura. Se nós não fomos alcançados por Jesus Cristo, por essa graça, nós somos apenas criaturas. É duro, mas Deus nos amou quando nós éramos apenas criaturas. Ele enviou o seu Filho. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Então, há também aqui um anúncio de paz. Paulo fala: graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Porque em Jesus Cristo Deus estava promovendo paz. Outra coisa que Paulo vai falar mais à frente também aqui em Efésios. Que ele promoveu paz. Você tem paz com Deus, você não é mais inimigo por causa da graça de Jesus que nos alcançou. Porque Ele te santifica, Ele te leva a viver para Jesus. Ele te leva a viver para Ele. Essa é a mensagem dessa carta que nós vamos estudar. A mensagem do Evangelho é: nós precisamos de um Salvador. Jesus Cristo é o Salvador. Nós agora vivemos para Ele. A síntese do Evangelho que vai ser apresentado aqui para nós, nessas exposições,
é que Jesus Cristo é a resposta de Deus para o nosso pecado. Jesus Cristo é a solução de Deus para as nossas vidas. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é. Ele é a esperança. E sobre essa base, nós precisamos construir a nossa vida. A nossa vida, então, nós precisamos ter algumas aplicações desse texto. E aqui eu quero falar com vocês das aplicações que essas verdades nos levam, que nós lemos aqui. Primeiro, nós devemos nos submeter às Escrituras Sagradas e a Deus, e entender que ela é a autoridade máxima, pois é palavra de Deus. Não podemos negligenciá-la em nossos dias, nem negociá-la. Você não pode ignorar a Bíblia. Você não pode ignorar o que o Espírito Santo está fazendo em você. Você não deve apagar o Espírito Santo na sua vida. Nós fazemos isso quando nós damos as costas para Deus e para a sua verdade. Você não pode negligenciar isto. Você não pode fazer de conta que não está ouvindo. Primeiro, porque o fato de nós sermos criados e nós olharmos para a criação, Paulo fala lá em Romanos que já nos torna indesculpáveis perante Deus. Então, só o fato do ser humano nascer, olhar para a criação, ver, escutar, enxergar, já é o suficiente para condená-lo. Pesado, né? Condená-lo por quê? Por causa do pecado. Condená-lo porque o homem nasce inimigo de Deus. Condená-lo porque não há nada nas nossas ações, quando nós não estamos em Jesus, que nos levem à salvação. Essa verdade não pode ser negligenciada nos nossos dias. Nós precisamos ser reconciliados através de Jesus Cristo. O mundo precisa ser reconciliado. As pessoas aí fora precisam ser reconciliadas com Deus. Nós não somos todos irmãos. Essas pessoas, que Deus tenha misericórdia de nós e delas, estão indo para o inferno, porque são inimigas. Amados, isso tem que fazer algo em nosso coração. Isso tem que trazer algum despertamento a nós. Porque nós precisamos anunciar as boas novas desse Evangelho, de um Deus que quer se reconciliar com o mundo caído, com o perdido. Com o mundo não, com os sistemas, estou falando das pessoas. Mas Deus quer se reconciliar. E Paulo fala lá em Coríntios, que Ele nos confiou o ministério da reconciliação. Outra verdade que nós podemos aplicar, que nós precisamos aplicar nos nossos dias, é que nós não somos chamados para sermos apóstolos, como nós falamos aqui, mas nós somos chamados para sermos ministros de Deus. Todo cristão, e não é um papel meu, não é um papel dos líderes, dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, mas todo cristão foi chamado para um sacerdócio perante o Senhor. O que é um sacerdócio? Para estar em comunhão com Deus e para anunciar essas verdades às outras pessoas. Todos nós somos chamados para anunciar as verdades de Jesus Cristo ao mundo. Eu e você fomos chamados por Jesus. Domingo eu tive a honra e o privilégio de pregar aqui no culto, de manhã e à noite. E essa foi a mensagem da chamado de Jesus para nós. Vem e segue-me. Abandona tudo que tem e vem. Os discípulos lá no mar da Galileia estavam pescando e deixaram tudo para trás. Deixaram tudo para seguir Jesus. Esse é chamado para nós também. Nós temos uma identidade então bem definida. Somos santos, somos fiéis e temos também uma vocação de Jesus para estarmos nele e estarmos no mundo. Então, o que isso traz de aplicação prática? Nós precisamos nos separar do pecado. Precisamos abandonar tudo aquilo que é contrário a Deus. Viver de maneira santa é dar as costas para o pecado. Eu não lembro agora a palavra em si, mas o conceito de conversão, que vem já do hebraico e também se aplica no grego, eu estou indo numa direção. Eu paro de ir. Eu viro, dou as costas para aquilo e vou para o outro lado. Então, ser santo é dar as costas para o pecado e se virar para Deus. Caminhar adiante na direção de Deus. E é Ele que faz isso, essa graça, Ele já está prometendo que Ele vai fazer isso. Mas nós precisamos nos posicionar, nós precisamos também deixar o pecado. Quantos de nós temos brincado com o pecado, achando que o pecado não vai fazer nada? O pecado vai te mandar para o inferno. O pecado te separa de Deus, te impede de viver o propósito dEle. Pare de brincar com o pecado. Pela misericórdia de Deus, pare de brincar com o pecado. Pare de achar que é normal, não é normal. A mentira não é normal. A pornografia não é normal. Nada disso é normal. Isso ofende a Deus e deve nos ofender também. Nós precisamos abandonar o pecado. Deixar as coisas desse mundo para trás. Nós precisamos amar a Deus.
com intensidade, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Nós precisamos viver para Ele. Então, se você tem vivido no pecado, hoje é noite de você abandonar o pecado. Jesus está te convidando. Eu falo aqui às vezes, mas é porque eu quero que você acorde para isso. Você precisa abandonar. Você precisa deixar para trás. Você precisa viver o que Deus tem para você. Pela graça de Deus, nós temos Jesus Cristo, que é sacrifício perfeito pelos nossos pecados. E é a força que Deus nos dá para nós vivermos em santidade. Ele deixou o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e para nos dar uma direção nele. Também nós precisamos ter uma vida justa, uma vida de justiça. Porque o pecado não é também só o que eu faço, o que eu fazia, mas pecado também é eu não fazer o que eu deveria estar fazendo. Amados, nós precisamos nos envolver com esse mundo. Nós temos cristãos na história que foram chamados, por exemplo, Wilberforce, o sobrenome dele, William Wilberforce, se não me engano. Ele promulgou na Inglaterra a lei que libertou os escravos. Cristão. Há um chamado nosso também para atuar na sociedade. Obviamente, nós não temos um chamado ideológico de direita ou de esquerda, jamais. Mas nós temos uma vocação santa de implantar, de mostrar o contraste do reino de Deus nesse mundo, de anunciar as verdades do Evangelho e lutar pela justiça. O papel do sal é de conservar aquilo que é importante. Então, todo cristão ele é conservador nesse sentido, de preservar aquilo que Deus instituiu, preservar a família, preservar outras coisas, preservar aquilo que Deus estabeleceu como plano dele. Então, se há uma pessoa, e engraçado, nós relacionamos santidade muitas vezes, né, com o pecado, com a mentira, com pornografia, com glutonaria, outras tantas coisas. Mas nós esquecemos que a Bíblia fala mais sobre assistência aos pobres do que sobre essas coisas. Estou estudando o livro de Provérbios. Diversas vezes há um alerta ali para nós nos esquecermos do pobre, para que as causas sejam julgadas com justiça. E aqui existe então a questão do sacerdócio de todos os santos, que define o quê? Que eu sou cristão onde quer que eu esteja. Então, no meu trabalho, quer dizer que eu vou ser o sacerdote do meu trabalho? Eu vou ser vamos dizer, o coroinha do meu trabalho? Eu vou ser aquele cara, vinde a mim, não? Óbvio que você pode ser também uma pessoa que abençoa lá. Mas quer dizer que você vai fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, da maneira mais justa, aplicando ali a vida de Cristo. Porque você faz para Deus e não para homens. Quer dizer que na sua faculdade você vai pregar e anunciar o Evangelho, sim, mas que você também vai respeitar os seus professores. Na sua escola você vai obedecer, você vai ser exemplo. Nós precisamos ter esse comprometimento com a verdade, com a justiça de Deus. Quer dizer também que nós precisamos assistir os necessitados. Nós não podemos. Saiu uma matéria essa semana na Folha de São Paulo, se eu não me engano, que o número de moradores de rua dobrou nos últimos 4 anos. 3 anos, alguma coisa assim, nesse período. E nós? Fazemos o que com isso? Nós precisamos agir como Jesus fala, do bom samaritano, que passando pelo caminho, vendo ali a pessoa caída, foi lá, fez o que era necessário para que aquela pessoa tivesse dignidade de vida. Então nós temos um chamado como cristãos para atuar na sociedade também, para atuar como luz em meio às trevas, como sal, dando sabor, trazendo e restaurando vida. Amém? Por último, nós precisamos viver de maneira dependente dessa graça que nos alcançou. Não há nada que nós possamos fazer para sermos salvos. Deus fez tudo o que era necessário para isso. Agora, precisamos ouvir essas verdades e dar uma resposta clara e certa para Deus. Ouvindo isso, nós precisamos dar uma resposta para Jesus. Ouvindo desse amor dele que nos separou, que nos santificou, nós precisamos dar uma resposta muito clara para ele. Qual vai ser a nossa resposta? Coloquei 3 coisas aqui que denotam qual tem sido a nossa resposta para Deus. Primeiro, nós precisamos ter um relacionamento real e profundo com Deus, através da oração e da leitura da palavra. Então, se você já tem tido isso, significa que você tem tido um compromisso, você tem dado uma resposta para essa graça de Deus. Se você não tem, é hora de mudar. Nós precisamos ter o tempo, como Jesus diz lá em Mateus 6, no nosso secreto.
Você, quando orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora a teu pai. E o teu pai que te vê no secreto te recompensará. Nós precisamos ter tempo com Deus através da Bíblia. Eu não vou fazer aqui, eu quero fazer uma pergunta retórica, você não precisa levantar a mão, porque eu tenho até medo de fazer. Mas será que, quanto tempo você tem dedicado para Deus? 15 minutos por dia? 20 minutos por dia? 1 hora? Quanto tempo você dedica para ouvir Deus? Para ter um relacionamento com Ele? Espero que seja maior do que o tempo que nós gastamos com WhatsApp, Instagram e outras coisas mais. John Piper, se não me engano, um pregador norte-americano, escritor, teólogo, fala que as redes sociais nasceram para que a gente chegue lá no céu e não tenha desculpa, nós não tivemos tempo. Porque nós temos muito tempo para ficar no WhatsApp. E eu falo nós aqui, tá? Para ficar no Facebook, no Instagram, no Twitter. Mas quanto tempo nós dedicamos a Deus e a sua palavra? Outra característica, vivendo a unidade com o corpo de Cristo, a igreja. Não existe Rambo de Jesus, eu sempre falo isso, né? Não existe Rambo de Jesus, não existe o cristão solitário, ou todo-poderoso, ou não, esse é Jesus. Você sabe o que você é, o que eu sou? Nós somos o necessitado, nós somos o carente, nós somos aqueles que precisamos estar em união uns com os outros. E aí, né, a Lê lembrou do tema do ano passado, koinonia, comunhão, ter tudo em comum, estar junto. Nós precisamos ser isso como igreja. Nós precisamos amar uns aos outros, nós precisamos estar unidos nesse propósito. E nós precisamos também ter uma postura de anunciar a graça de Deus aos perdidos. Nós precisamos ter uma postura de viver o Evangelho no nosso dia a dia. Amém? Se nós fizermos assim, nós estaremos crescendo na graça e no conhecimento de Deus, sendo edificados como igreja dele, vivendo todo o bom propósito do Senhor para as nossas vidas. Amém? Você pode se colocar de pé? Eu sei que foi um pouco diferente hoje, desculpa a quantidade de informação, mas espero que a palavra de Deus gere fruto no seu coração. Não peço desculpa não pela quantidade de informação, vou mudar. Talvez pela apresentação dela, mas aqui foi dito o que a palavra diz. Nós temos uma identidade em Jesus Cristo, nós temos uma vocação, nós temos um chamado. Deus tem falado muito comigo sobre isso esses dias. Nós vamos entender isso. Nós temos uma identidade em Jesus Cristo. Ele nos chamou, Ele nos resgatou, Ele fez. Ele, pela vontade dEle, nós precisamos reconhecer, como Paulo diz, e em e através de Jesus Cristo. Põe as suas mãos no seu coração. Quero orar aqui com você. Eu vou orar com você, mas eu quero que você faça a sua oração também. Diante dessa verdade que você ouviu, que você é santo, que você é chamado de fiel, você tem sido fiel? Você tem sido santo? Você já foi alcançado por essa graça de Jesus que nos leva a viver por Ele, para Ele? Você reconhece Jesus Cristo como seu Senhor? Você crê na Bíblia como uma palavra de Deus inspirada por Ele? Homens foram usados para escrever as verdades dEle? Você se submete a essa palavra e ao senhorio de Jesus Cristo no seu dia a dia? A carta de Éfeso ela é atual. Eu sei que você está com a sua mão no seu coração, mas uma curiosidade. Alguns dos textos, não originais, porque nós não temos acesso aos textos originais da Bíblia, então nós temos cópia da cópia da cópia das cópias. Mas algumas cópias não trazem o em Éfeso. Alguns vão especular que é por conta que é uma carta que era para ser lida em várias igrejas, como Paulo fala lá em Colossenses. Vocês pegam essa carta e vocês leiam também na igreja de Laodiceia. Laodiceia é próximo aqui a Éfeso. Então, provavelmente, quem copiou as cartas de Paulo, às vezes copiou para endereçar a outra igreja. Ele não colocou os cristãos que estão em Éfeso porque não faria sentido aquela cópia. Nós precisamos entender. O que isso quer dizer para a gente? Que essa falta de referência é que essa carta é tão atual como ela foi naquela época. Nós precisamos tirar essa verdade disso. Ela é atual, ela é para os nossos dias de hoje. A Bíblia é para os dias de hoje. A Bíblia não é um livro ultrapassado. Imperadores já tentaram destruir a Bíblia. Reis já tentaram destruir a Bíblia. Mas ela permanece. Porque é a palavra de Deus, o próprio Deus preserva. E esse Deus quis que essa palavra chegasse até você nessa noite. Agora sim, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus. Nós ouvimos aqui a Tua palavra santa. Tua palavra que nos santifica, nos purifica, Pai, como Jesus disse. Nessa hora nós Te pedimos, Pai,
Que essa palavra venha nos rasgar ao meio. Que essa palavra venha, Deus, penetrar no nosso coração, ó Deus. Trazendo, ó Pai, a nós a nossa identidade em Jesus Cristo. Trazendo em nós a clareza do nosso propósito em Jesus Cristo, ó Pai. Porque nós somos chamados para o Senhor, ó Pai. Como aqueles cristãos do primeiro século foram chamados, ó Pai, em Éfeso. Nós somos chamados para viver aqui em São Paulo, ó Pai. Nós somos chamados para uma realidade, ó Pai. Nós somos chamados para viver na realidade, ó Pai, aquilo que é sobrenatural, no natural viver o sobrenatural, ó Pai. Nós temos essa identidade, ó Pai, que o Senhor nos chamou em Jesus Cristo para uma nova vida, uma vida de santidade, ó Pai, uma vida que deve refletir o Teu caráter, ó Pai. Então nessa noite, ó Pai, que nosso coração seja incendiado com essa verdade, ó Pai. Que a Tua palavra venha gerar fruto em nós, ó Pai, que venha gerar arrependimento, ó Pai, por causa do pecado, Deus. Deus nos perdoa pelo pecado, ó Pai. Deus, perdoa-nos porque nós temos falhado contigo, ó Pai. Perdoa-nos porque muitas vezes somos mentirosos, ó Pai. Muitas vezes, ó Pai, nós temos buscado os prazeres do mundo, ó Pai, aquilo que o mundo oferece, ó Pai. Nós temos, ó Pai, trocado a nossa primogenitura, como Esaú fez, ó Pai. Como Esaú fez, trocando, ó Pai, pelo um pote de lentilha, ó Pai. Mas nós não queremos ser esses, ó Pai. Nós queremos ser aqueles que Te amam em santidade, ó Pai. Que nosso coração venha queimar por Jesus, ó Pai. Que cada jovem, adolescente e junior aqui nessa noite, ó Pai, saia impactado pela Tua palavra, saia transformado por essa verdade, ó Pai, desejando a santidade, ó Pai. Dá-nos um novo coração, ó Pai. Tira o coração de pedra, ó Pai, que é voltado ao pecado, ao eu, ó Pai, voltado ao egoísmo, e dá-nos um coração, ó Pai, de carne, ó Pai, que bate por Ti, no qual estão, ó Pai, escritos, ó Pai, as Tuas leis, como a Tua palavra diz em Ezequiel, que o Senhor nos daria esse coração, ó Pai, um coração para Te obedecer, temente a Ti, Jesus. Pai, em nome de Jesus, que cada um aqui, ó Pai, seja transformado pela Tua palavra, que nós possamos viver, ó Pai, o Teu Evangelho com graça nos nossos dias, ó Pai. Desperta-nos, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, construir a nossa vida em Ti, ó Pai. Fundamentar em Ti as nossas vidas, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, o nosso coração, ó Pai, queimando de amor pelo Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.